Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam conosco no meditar de sua palavra. Amém. Com certeza vocês já viram uma imagem como essa que está no nosso telão aí, né? Em algum lugar, uma porta com uma placa dizendo que ali o acesso é restrito e só é autorizada a entrada de pessoas e só pode entrar pessoas que são autorizadas naquele lugar. Geralmente essas placas estão em lugares de acesso ao público, em lojas, mercados, shoppings, uma porção de outros lugares, em que a entrada do público é permitida num certo local, mas naquele outro não é permitida. E pode ser pelos vários motivos. Às vezes, as pessoas, para entrar nessas áreas restritas, precisam ter algum tipo de treinamento, porque ali pode haver algo que implique em risco, em perigo, né? Cabos elétricos, materiais que podem causar algum dano, ou, quem sabe, até mesmo porque é um local reservado a dar mais privacidade às pessoas que trabalham naquele local e que precisam, às vezes, de um momento de descanso. Os motivos podem ser vários, mas é comum haver essas áreas restritas, de acesso restrito. Mas se a gente parar para pensar, essas áreas de acesso restrito, elas não estão só em shoppings, em mercados, em fábricas. Essas áreas existem em todos os lugares, mesmo que não tenha a plaqueta lá avisando. Quando você vai viajar para outro país, você tem que pegar seu passaporte e nele tem que constar um visto de entrada. O que é esse visto? Senão apenas uma forma de dizer você está autorizado a entrar neste país. Afinal, a porta não está aberta para qualquer um entrar, apenas para aqueles que já foram autorizados. Se ir para esse lugar sem o visto, você vai voltar, porque eles não vão deixar você entrar. Uma coisa mais simples: a casa de vocês, eu acredito que todo mundo aqui tenha em casa portas, e essas portas tenham fechaduras, e que antes de sair para o culto, a hora que vocês saíram para cá, vocês pegaram a chave e trancaram essas portas. Por que vocês fizeram isso? Porque a casa de vocês não é um local de acesso ao público, é uma área restrita, de acesso restrito. Só entra lá quem vocês querem que entre, quem vocês permitem a entrada. Por isso existe porta, e por isso a porta tem uma fechadura. Autorizando, a pessoa entra; não autorizando, ela não entra. A mesma coisa acontece com os céus. Os céus pertencem a Deus e não é um lugar de acesso livre. Só entra quem é autorizado pelo próprio Deus. E só é autorizado pelo próprio Deus a pessoa que tem as qualificações exigidas por Deus para passar pela porta, para entrar no céu. E quais as qualificações que Deus exige? Essa é uma grande questão e importante questão a ser respondida. E parece que essa era a dúvida que estava por trás da pergunta que foi feita a Jesus no evangelho que nós lemos de hoje, em Lucas 13. Jesus estava indo em direção a Jerusalém, quando então alguém lhe pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? De outra forma, o que é preciso para alguém ser salvo? Será autorizado a entrar no céu? E a resposta de Jesus parece tão simples, mas tem que ser analisada com bastante calma, para não se tirar
conclusões precipitadas. Jesus usa um exemplo muito fácil de se entender. Ele fala: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas poucos conseguirão. Porta estreita. Porta estreita aqui não é uma porta bem fininha, estreitinha, que é difícil de passar. Não é essa a ideia, porque se a porta do céu for assim, eu já não entro, né? Eu estou um pouquinho largo. Porta estreita é um tipo de porta que nós temos em casa, em qualquer lugar, que só passa uma pessoa de cada vez. Não dá para passar duas pessoas ao mesmo tempo. Diferente, por exemplo, de um portão de um estádio, de uma loja, de algum lugar onde podem passar muitas pessoas ao mesmo tempo. Numa porta grande, num portão, ou como havia na época de Jesus, os portões da cidade, eram portas largas, entrava várias pessoas ao mesmo tempo, e quando entra várias pessoas juntas, você tem mais dificuldade de controlar e de identificar quem está entrando. Mas numa porta estreita entra um de cada vez. Uma porta comum passa só uma pessoa. Não dá para se esconder, não dá para não ser visto. É fácil de saber quem está entrando. Então Jesus vai dizer: esforce-se para passar, porque a porta é estreita, só passa um de cada vez, e quem passa é identificado. Não dá para passar despercebido. Em outras palavras, não é uma questão de ser muitos ou são poucos, mas só vai entrar aquele que for autorizado por Deus a passar por essa porta, que é individual e é um por um. A confusão pode acontecer porque Jesus diz: esforcem-se. E o que é esse esforcem-se? O mais comum é entender que esforçar-se para passar pela porta estreita, para ter acesso ao céu, significa buscar ser uma pessoa boa, que ajuda o próximo, que não comete pecados, ou pelo menos que não comete pecados a quem julga ser mais graves. Alguém que até mesmo lê a Bíblia, vai à igreja, etc. Esse pensamento é muito comum hoje em muitas pessoas. Era comum na época de Jesus, já era comum lá no Antigo Testamento. Ele é um pensamento comum do ser humano, achar que a salvação depende de si mesmo, do seu esforço, da sua dedicação pessoal, das suas qualidades. Mas a Bíblia aponta em outra direção. O Salmo 50 que nós lemos hoje aponta para isso. O salmista fala do juízo que Deus vem à frente com um fogo devorador para julgar e condenar Israel, o seu povo. E aí ele vai chegar e vai dizer ali algumas questões que eram muito próprias do povo de Israel. Quando ele diz, por exemplo, nos versos 9 a 13 do Salmo 50, não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes do seu aprisco, pois são meu todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e sua plenitude. Acaso
Como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? O culto do povo de Israel era centrado nos sacrifícios. O animal, o cordeiro, era levado até o altar e era dado a vida do animal em troca da vida do pecador, e era assim a forma que as pessoas faziam para terem seus pecados perdoados. Acontece que muitos imaginavam o seguinte: se é só levar lá o cordeiro, lá o animal no templo, eu levo, ele é morto, então bom, já fiz minha parte, já cumpri a minha parte, eu não tenho mais problemas, eu já fiz o que eu tinha para fazer, e agora Deus tem que me abençoar. Eles estavam centrando, pensando que estavam fazendo algum favor a Deus em fazer algo. Deus, já fiz a minha parte, já te ajudei, já levei o animal para ti. Como se isso fosse alguma coisa que fizesse diferença a Deus. Afinal, será que nós precisamos fazer algo para Deus que Ele sozinho não faça melhor? Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Deus vai dizer: eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não preciso disso. A ideia aqui é que Deus permite que a gente faça parte da sua obra. Deus permite que a gente trabalhe junto no seu reino. Deus permite que a gente não chegue à sua casa, ouça a sua palavra, participe da sua ceia. Deus permite e se alegra com isso. É algo para nós, não é algo para Ele. Eu imagino mais ou menos a seguinte situação. Quem tem ou já teve filho pequeno em casa sabe muito bem disso. Às vezes a criança quer ajudar, né? Eu vou ajudar o pai, eu vou ajudar a mãe, vou ajudar a mamãe a lavar a louça. Daí a mamãe está lá na pia lavando a louça, a criança vem querendo ajudar. E aí já sabe o que acontece: molha a pia, molha a criança inteira, molha o chão, lava o armário, ensaboa tudo, é aquela bagunça. A criança, por mais que ela queira ajudar, ela acaba atrapalhando. Mas a mãe que está ali não se importa com isso, porque a mãe fica feliz em a criança ajudar, e a criança está feliz achando que está ajudando. E Deus é mais ou menos a mesma coisa. A gente está lá fazendo alguma coisa e Deus fica feliz vendo que a gente está ajudando, e a gente fica feliz pensando que está ajudando, mas na verdade só damos mais trabalho para Deus. Mas Deus permite isso para o nosso bem, é para nós, não porque Ele precisa. E Ele permite que a gente haja neste mundo, que a gente haja com amor ao nosso próximo, que a gente faça o bem a quem precisa, que a gente venha à sua casa alimentar a nossa fé, que a gente leve a sua palavra e testemunhe ao mundo. Deus permite que a gente venha à sua casa e traga a nossa oferta para o nosso bem, não porque Ele precisa. Porque Ele se alegra em ver a gente estar ao lado dEle. Mas Ele quer ver o mesmo em nós. Ele quer ver em nós aquele que se alegra em estar fazendo parte da sua obra. Daquele que se alegra em estar ali ao lado do Pai, mesmo fazendo algumas lambanças. Deus quer a gente ao seu lado. Deus quer que a gente esteja na eternidade, mas para passar pela porta estreita tem que ser do jeito dele, não do nosso jeito. Qual que é o jeito de Deus? O jeito de Deus está naquilo que o salmista no Salmo 50 vai dizer que Deus quer, onde ele diz no versículo 14 e 15 que Deus quer sacrifício de ações de graça, e Deus quer que o invoquemos
em nossas angústias, com a promessa que Ele vai nos livrar. Esses sacrifícios de ações de graças e esse invocar em nossas angústias é o que Jesus diz lá em Lucas: esforcem-se para passar pela porta estreita. Sacrifícios de ações de graças, a palavra sacrifício é justamente para ligar ao sacrifício do animal que era levado ao altar. Deus está dizendo, não significa nada levar o animal para ser sacrificado, se isso não foi feito com gratidão. Não adianta nada eu vir no culto trazer a minha oferta, se isso não for feito com gratidão. Não adianta nada eu fazer a minha oração, se isso não for feito com gratidão. Não adianta nada eu ler a Bíblia, vir ao culto, se isso não for feito com gratidão. Não adianta nada eu ajudar ao próximo, fazer o bem, se isso não vier de um sacrifício de ação de graças do coração. Um coração que entende que tem um Deus que faz tudo para você, que te permite estar junto ao seu lado, que te ama, que está junto contigo, que não te abandona. E tudo que eu posso fazer nesse mundo é em gratidão a tudo aquilo que eu já recebi de suas preciosas mãos. Assim eu levo uma vida de ação de graça. Assim eu me esforço para entrar pela porta estreita, onde eu estou dando a Deus em primeiro lugar o meu coração, para aquele que já me deu a vida, o perdão, a paz, o consolo e tudo mais que eu preciso. E quando as coisas não vão bem, quando as coisas não saem como a gente espera, quando enfrentamos preocupações, aflições, situações difíceis na vida, eu que tenho um Deus que eu sei que eu confio, que tenho ali nele um coração agradecido, é nesse momento que eu, angustiado, Deus me convida a me invoque, me busque. Confia que eu estou ali do teu lado, também no tempo difícil, que eu vou te ajudar, que eu vou te livrar. É a promessa no Salmo 50, é a promessa de um Deus que sempre cumpre o que promete. Para aquele que tem um coração agradecido, um coração que crê, um coração que confia, que esse Deus é um Deus que não deixa nada nos faltar, nada para a nossa salvação. Ele já enviou Jesus a este mundo, seu próprio Filho, para morrer por nós, para que cada dia eu possa viver em louvor, confiança e fé, em glória, na certeza de que os meus pecados já foram perdoados. E por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício na cruz, Deus já me deu todas as qualidades que eu preciso ter para passar pelo acesso restrito da porta estreita do céu. Ele me qualifica, Ele me purifica, Ele me salva, Ele me orienta, Ele me conduz, e é Ele que já abriu a porta para que a gente, junto na fé, possa entrar. Nos tempos difíceis, invoquemos ao Senhor. Nos tempos melhores, agradecemos ao Senhor. Em tudo vivemos nas mãos daquele que já abriu a porta do céu para nós, que promete dar descanso em meio aos nossos sofrimentos, que nos dá uma paz que o mundo não pode entender, aquele que nos dá a vida eterna. A porta é estreita, mas para você que tem fé, ela está aberta. Foi aberta por Jesus. E a única coisa que nós podemos fazer é viver uma vida de ação de graças. Uma vida onde invocamos ao Senhor. Resumindo, uma vida de fé. Que Deus nos abençoe, na certeza de que a porta é estreita, mas em Cristo está aberta. Amém.